de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 3. Phileas Fogg saíra da casa de Savile Row às 11h30 e, depois de ter posto 575 vezes o pé direito diante do pé esquerdo e 576 vezes o pé esquerdo diante do pé direito, chegou ao Reform Club. Vasto edifício construído em Pall Mall, que não custou menos de 3 milhões. Phileas Fogg dirigiu-se logo para a casa de jantar, cujas 9 janelas deitavam para um jardim povoado de frondosas árvores já douradas pelo sopro do outono. Ali tomou lugar à mesa que lhe era habitual e onde o esperava o seu talher. Compunha-se o almoço de um hors d'oeuvre de peixe cozido temperado com um molho de primeira qualidade, de um rosbife em sangue guarnecido de cogumelos, de uma empada recheada de pedacinhos de ruibarbo e groselhas verdes, e, enfim, de um pedaço de queijo chamado Chester. Tudo isso acompanhado de algumas chávenas de chá excelente, de propósito escolhido para a despensa do Reform Club. Aos 47 minutos depois do meio-dia, o gentleman levantou-se e dirigiu-se para o salão, compartimento magnífico, ornado de pinturas metidas em molduras riquíssimas. Ali, um criado entregou-lhe o Times, ainda por cortar, que Phileas Fogg desdobrou com uma firmeza que denotava nele grande hábito de operação tão difícil. A leitura deste jornal ocupou Phileas Fogg até às 3h45, e a do Standard, que lhe sucedeu, prolongou-se até ao jantar. Esta refeição fez-se nas mesmas condições do almoço, com o acrescentamento de um molho chamado Royal British Sauce, que seria molho real britânico. Às 6h menos 20, o gentleman reapareceu no salão e absorveu-se na leitura do Morning Chronicle. Meia hora depois, diversos membros do Reform Club entravam e chegavam-se para a lareira, onde ardia um lume de carvão de pedra. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, como ele, acérrimos jogadores de whist, o engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan e Gautier Hoff, um dos administradores do Banco da Inglaterra. Pessoas ricas e de consideração, mesmo neste clube, que entre os seus membros conta altas individualidades da indústria e da finança. Ora bem, Hoff, perguntou Thomas Flanagan, em que alturas vai esse negócio do roubo? Vai nas alturas, respondeu Andrew Stuart, de o banco poder dizer adeus ao dinheiro. Eu espero, pelo contrário, que deitaremos a mão ao autor do roubo, disse Gautier Hoff.
Vários inspetores da polícia, criaturas muito hábeis, foram enviadas para todos os pontos de embarque e desembarque da Europa e da América, pelo que há de ser difícil ao tal sujeito escapar-lhes. Mas tem os sinais do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, corrigiu Gautier Ralph com muita seriedade. Como não é um ladrão esse indivíduo que subtraiu 55.000 libras em notas de banco? Não, respondeu Gautier Ralph. É então um industrial? Perguntou John Sullivan. O Morning Chronicle afirma que é um gentleman. Quem deu esta resposta não foi outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça assomou por entre as ondas de papel acumulado em redor dele. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg saudou os seus colegas que lhe retribuíram o cumprimento. O fato de que se tratava e que diversos jornais do Reino Unido discutiam com ardor passara-se 3 dias antes, em 29 de setembro. Um maço de notas de banco, perfazendo a soma enorme de 55.000 libras esterlinas, fora tirado de cima da carteira do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se admirava de que um tal roubo pudesse realizar-se com tanta facilidade, o subgovernador do banco limitava-se a responder que naquele momento o caixa estava ocupado em fazer o lançamento de uma soma de 3 shillings e 6 dinheiros e que não se podia estar com o olho em tudo. Devemos, porém, aqui observar o que torna o fato mais explicável, que o admirável estabelecimento denominado Banco da Inglaterra parece importar-se muito com a dignidade do público. Nem grades, nem porteiros, nem guardas. O ouro, a prata, as notas estão expostos livremente e, por assim dizer, à mercê do primeiro recém-chegado. Não é capaz de suspeitar da probidade de um transeunte qualquer. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses até conta o seguinte. Numa das salas do banco, onde se achava um dia, teve a curiosidade de ver de mais perto uma barra de ouro, pesando quase 8 libras, que estava exposta na mesa do caixa. Pegou, por isso, na barra de ouro, examinou-a, passou-a para um vizinho, este passou-a para um outro, de modo que a barra foi de mão em mão até ao fundo de um corredor escuro. E só voltou meia hora depois a retomar o seu lugar, sem que o caixa levantasse sequer a cabeça. Mas no dia 29 de setembro não se passaram as coisas assim. O maço de notas não voltou. E quando o magnífico relógio colocado por cima do drawing office deu, às 5 horas, o sinal de fecharem os escritórios, o Banco da Inglaterra não tinha remédio senão passar 55.000 libras para a conta dos ganhos e perdas. Clara e devidamente reconhecido o roubo, foram logo escolhidos os mais hábeis agentes e detetives ou espiões,
e enviados para os portos principais: para Liverpool, Havre, Glasgow, Suez, Brindisi e New York, com a promessa, no caso de serem bem-sucedidos, de uma gratificação de 2.000 libras e 5% da quantia que fosse ainda encontrada nas mãos do larápio. Enquanto não obtinham as informações que o inquérito a que logo se procedeu devia ministrar, os homens da polícia incumbiam-se de observar todos os viajantes que chegassem ou partissem. Ora, dava-se o caso, como dizia o Morning Chronicle, de haver toda a razão para supor que o autor do roubo não fazia parte de nenhuma das sociedades de ladrões da Inglaterra. Durante o dia 29 de setembro, tornara-se digno de reparo um viajante bem trajado, de boas maneiras, aparência distinta, que passeava de um lado para o outro na sala dos pagamentos, teatro do roubo. O inquérito permitira reproduzir, com sofrível exatidão, os sinais desse gentleman, os quais logo foram transmitidos a todos os detetives do Reino Unido e do continente. Alguns espíritos crédulos, e nesse número entrava Gautier Rolfe, julgavam-se com fundamento para esperar que o ladrão não escapasse às armadilhas ardilosas que lhe haviam preparado. Como bem se deve imaginar, este acontecimento era a ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se, tomava-se calor a favor ou contra as probabilidades do êxito da Polícia Metropolitana. Por isso, não deve causar admiração ouvirmos os membros do Reform Club tratarem da mesma questão, muito mais achando-se, entre eles, um dos subgovernadores do banco. O respeitável Gautier Rolfe não punha dúvida nos resultados das pesquisas, calculando que a gratificação oferecida devia extraordinariamente estimular o zelo e a inteligência dos agentes. Mas o seu colega, Andrew Stuart, estava longe de partilhar a sua confiança. A discussão continuou, pois, entre os gentlemen, que se tinham sentado a uma mesa de whist. Stuart em frente de Flanagan, Fallentin diante de Phileas Fogg. Durante a partida, os jogadores não falavam, mas no intervalo dos robs, a conversa interrompida recomeçava com mais animação. Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, que é por força homem muito hábil. Ainda assim, respondeu Rolfe, já não existe nenhum país onde ele se possa refugiar. Ora essa! Para onde quer que ele vá? Não sei, volveu Andrew Stuart, mas afinal o mundo é grande. Era noutros tempos, observou à meia voz Phileas Fogg. Agora corta o senhor.
acrescentou ele, apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante este intervalo. Mas dali a pouco Andrew Stuart recomeçou com maior ardor. Como noutros tempos? Porventura a terra diminuiu? De certo, respondeu Gautier Rolfe. Sou da opinião de Mr. Fogg. A terra diminuiu porque a percorrem agora 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. E é o que, no caso de que nos ocupamos, tornará mais rápidas as pesquisas. E tornará mais fácil a fuga ao ladrão. Agora pertence-lhe jogar, Mr. Stuart, advertiu Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido e assim que a partida terminou, redarguiu. É preciso confessar, Mr. Rolfe, que achou um modo engraçado de dizer que a terra diminuiu. Portanto, como hoje se lhe dá a volta em 3 meses. Em 80 dias apenas, emendou Phileas Fogg. Efetivamente, senhores, acrescentou John Sullivan. Bastam 80 dias depois que a seção entre Rothal e Allahabad foi aberta no Great Indian Peninsular Railway, e eis o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez, pelo Monte Cenis e Brindisi, Paquete e Caminho de Ferro, 7 dias. De Suez a Bombay, Paquete, 13 dias. De Bombay a Calcutá, Caminho de Ferro, 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, China, Paquete, 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, Japão, Paquete, 6 dias. De Yokohama a São Francisco, Paquete, 22 dias. De São Francisco a Nova York, Caminho de Ferro, 7 dias. De Nova York a Londres, Paquete, Caminho de Ferro, 9 dias. Total, 80 dias. Sim, 80 dias, exclamou Andrew Stuart, que por distração cortou um trunfo. Mas sem ter em conta o mau tempo, os ventos desfavoráveis, os naufrágios, os descarrilhamentos, etc. Metendo tudo isso, redarguiu Phileas Fogg, continuando a jogar, porque a discussão nem já respeitava o Whist. Mesmo se os índios levantarem os carris, exclamou Andrew Stuart, se fizerem parar os comboios, se roubarem os furgões e esfolarem o crânio aos viajantes? Metendo tudo isto, volveu Phileas Fogg, que, pondo o jogo na mesa, acrescentou: 2 trunfos. Andrew Stuart, a quem tocava a vez de dar, juntou as cartas dizendo: teoricamente tem razão, Mr. Fogg, mas na prática também, Mr. Stuart. Desejava vê-lo experimentar. Depende isso apenas de Mr. Stuart. Partamos ambos. Deus me livre!
exclamou Stuart, mas apostava de boa vontade 4.000 libras que uma tal viagem feita em semelhantes condições é impossível. Muito possível, pelo contrário, respondeu Mr. Fogg. Então faça essa viagem. A volta ao mundo em 80 dias. Sim. Por que não? Quando? Já? É uma loucura, exclamou Andrew Stuart, a quem a insistência do seu parceiro começava a incomodar. Basta, joguemos antes. Torne então a dar, redarguiu Phileas Fogg, porque houve engano. Andrew Stuart pegou outra vez nas cartas com mão febril. Depois, tornando a pô-las de repente em cima da mesa, exclamou. Bem, Mr. Fogg, aposto as 4.000 libras. Meu caro Stuart, sossegue, aconselhou Valentim. Isso não é sério. Quando digo aposto, retorquiu Andrew Stuart, é sempre a sério. Seja, disse Mr. Fogg. Em seguida, voltando-se para os colegas, exclamou. Tenho 20.000 libras depositadas na casa Baring Irmãos. Arriscava-as de boa vontade. 20.000 libras! Exclamou John Sullivan. 20.000 libras que uma demora imprevista pode fazer perder. O imprevisto não existe, ponderou Phileas Fogg com a maior simplicidade. Mas, Mr. Fogg, este lapso de 80 dias é calculado apenas com um mínimo de tempo. Um mínimo chega para tudo. Mas, para o não exceder, é preciso saltar matematicamente dos comboios para os paquetes e dos paquetes para os comboios. Saltarei matematicamente. É gracejo. Um verdadeiro inglês não graceja nunca, quando se trata de uma coisa tão séria como é uma aposta. Redargueu Phileas Fogg. Eu aposto 20.000 libras, contra quem quiser, que farei a viagem à roda do mundo em 80 dias, pelo menos, ou por outras palavras, em 1920 horas, ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos! Responderam Mrs. Stuart, Valentim, Sullivan, Flanagan e Rolfe, depois de se haverem entendido. Bem, anunciou Mr. Fogg, o comboio de Dover parte às 8h45. Tomá-lo-ei. Esta noite mesmo? Perguntou Stuart. Esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele, consultando um calendário de algibeira, visto ser hoje quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres, a este mesmo salão do Reform Club, sábado, 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Senão,
as 20.000 libras depositadas atualmente na Casa Baring Irmãos pertencer-lhes-ão de fato e de direito. Eis aqui um cheque dessa importância. No mesmo instante, fez-se um processo verbal da aposta, o qual foi assinado pelos 6 interessados. Phileas Fogg tinha permanecido impassível. Não apostara para avolumar o seu depósito no banco, e se apenas arriscava 20.000 libras, metade da sua fortuna, era porque previa que poderia ter de vir a despender a outra metade na realização deste difícil, para não dizer impossível, projeto. Quanto aos seus adversários, pareciam comovidos, não por causa da quantia, mas porque sentiam um certo escrúpulo em fazer uma aposta em tais condições. Davam, naquele momento, 7 horas. Ofereceram-se a Mr. Fogg para suspender o whist, a fim de ele poder fazer os seus preparativos de viagem. Estou sempre preparado, respondeu o impassível gentleman, dando as cartas. O trunfo é copas, anunciou ele pouco depois. Pertence-lhe jogar, Mr. Stuart. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!